Queridas tias, queridos tios, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online. A EBD bem pertinho de você. Eu sou o presbítero Gastone e vou ficar com vocês alguns minutinhos para trazer algumas considerações da lição de primários, lição de número 10. Lição essa que tem por título: Na casa de Deus, milagres acontecem. Lição esta que vocês têm como leitura para trazer a historinha para as crianças, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. É verdade que está alternado os versículos, porque não dá para fazer a leitura completa com os alunos. Mas, se vocês puderem, pelo menos, alternar alguns versículos, estão os versículos de 1 a 10, 5, 12 e 19, 8 a 12. Então nós temos aqui textos que envolvem curas. Atos 3, de 1 a 10, Atos 5 e 12, Atos 19, de 8 a 12. E, fugindo aí de Atos dos Apóstolos, nós temos também Tiago, capítulo 5, versículos 14 a 16. Esse fecha porque já na igreja atual é o que vai trazer os presbíteros como responsáveis pela unção daqueles que estão enfermos. É claro que esse presbítero se estende aí aos oficiais da igreja, que em muitas igrejas hoje, a Assembleia de Deus ou não, a figura do presbítero, do evangelista, do pastor, do bispo, são os responsáveis pela unção dos enfermos. Bom, mas vamos lá. Nessa lição, o nosso comentarista, ele vai trabalhar na exploração da Bíblia, basicamente Atos 3. Então a gente, por mais que tenhamos lá um texto bem amplo, mas é Atos 3 que nós vamos abordar. Para você, professor, professora, é interessante estudar Atos 3 e Atos 4, porque fazem parte da mesma história. Não é? O personagem, por exemplo, que é alvo da cura, ele tem mais de 40 anos. E essa informação vocês encontram lá em Atos 4, não em Atos 3. Tá? Mas, basicamente, Atos 3, a gente vai trabalhar com as imagens e colocando as historinhas. Tá bom? Vamos lá. Dentro aqui da sequência da lição, o comentarista ele já sugere para vocês que na hora de fazer a acolhida, haja essa conversa sobre cura já com música. Então é interessante que vocês tragam algum corinho que trabalhe sobre essa ideia de curar os enfermos, tá? Na nossa harpa cristã, tem um corinho, tem um hino, na verdade, que fala assim, né? Cristo cura sim, Cristo cura sim. Só que para as crianças é importante que vocês acelerem um pouquinho o corinho, não é? E chamem a atenção dele. Não precisa nem cantar o hino todo, mas pelo menos o corinho, uma estrofe, um corinho que vocês acelerem um pouquinho. Como também vocês podem trazer outras canções que enfatizem o curar, né? Curar os enfermos. Para essa lição, não é a proposta aqui, mas eu trago para vocês como sugestão uma proposta de compartilhar os testemunhos. Coisas rápidas, mas que as crianças possam associar que a cura que aconteceu aqui em Atos dos Apóstolos continua a acontecer nos nossos dias. Tá? Então tem muita gente que associa o poder de Jesus ao passado, quando esse Jesus permanece nas nossas vidas, na vida das nossas crianças e permanece operando milagres, prodígios e maravilhas. Tá? Então, se você puder, dentre as suas crianças, procura saber quais delas já foi alvo de algum milagre, que nasceu enferma e Jesus curou, ou que adquiriu alguma enfermidade ao longo do caminho e Jesus curou, ou com os seus pais
algum momento de livramento, de cura, tá? Então, ou você mesmo, professor, professora, que já tem um testemunho de cura para dar, tá? Então, na congregação, é possível que vocês tenham várias pessoas que já tenham sido alvo de câncer e Jesus tenha curado. É possível que vocês, na congregação, consigam alguma criança, mesmo que não seja na sua faixa etária, que esteja trabalhando aí nos primários, mas alguma criança que já foi alvo de cura. Então, o que eu sugerirei para vocês? Convida a criança, convida o pai dessa criança para em 5 minutinhos trazer o testemunho, porque isso vai alimentar a fé das vossas criancinhas. E é claro que se você tem na sua sala com 10 alunos aí, pelo menos um já consegue dizer o que Jesus fez na sua vida, meu Deus do céu, isso vai ser de impacto enorme. Por quê? Porque não é só uma historinha que você está contando, é um caso prático, vivenciado por um dos seus alunos, tá bom? Então, prioriza essa socialização desses acontecimentos, tá? Eu, por exemplo, tive que orar a Deus e pedir para não optar, né? O médico falou para eu optar entre minha esposa e minha filha. Uma das duas ia morrer, né? Entregando nas mãos de Deus, né? Voltei do hospital com as duas, tá? É claro que eu não tenho condições de colocar aqui para vocês, mas esse testemunho até saiu no Mensageiro da Paz, pela graça de Deus. Acontece que esse momento de compartilhar os testemunhos, né, aumenta a fé dos nossos alunos, tá? Por quê? Porque nós precisamos atingir os objetivos. A lição 10, na casa de Deus, milagres acontecem, e basicamente Atos 3, de 1 a 10, que a gente vai trabalhar. Tem os outros textos? Tem, mas na lição a gente vai trabalhar mais isso. O objetivo diz assim, ó, que os alunos creiam que Deus ainda opera milagres no meio do seu povo. Então, a lição, o objetivo da lição não é crer que Deus operou aquele milagre em Atos dos Apóstolos 3. É que Deus ainda opera milagres no meio do seu povo. Ainda continua a fazer, tá certo? Então, a história que nós vamos contar em Atos 3 é apenas o mote, mas a associação que Deus realiza ainda milagres no nosso meio precisa estar bem concreto na vida deles. E quanto mais socialização dos milagres acontecidos na vida de A, na vida de B, na vida de C, mais eles vão ficar fortalecidos que este Deus vive e reina para todo sempre e continua operando na vida do seu povo. Tá certo, professor? Tá certo, professora? Então vamos lá. O ponto central desta lição é que o poder e milagres de Jesus não ficaram no passado. Tá? Houve e continua havendo. Enquanto ele não vier arrebatar a sua igreja, ainda haverá milagres, prodígios e maravilhas. Tá? Então, é importante que se faça esse momento de socialização. Por sinal, no iniciando a aula, o comentarista ele sugere, pergunte se já viu, testemunhou um milagre. Então, permita aos alunos que desejarem compartilhar esse momento, tá? Mas é interessante aí que você não só externe isso para o aluno, mas que os seus pais também possam participar, tá certo? Porque às vezes o aluno pode trazer uma compreensão equivocada daquilo que foi de fato o milagre de Deus na sua vida, ainda não compreende, não é? E aí um adulto pode trazer de forma mais resumida, mas com uma amplidão do conhecimento. E aí nós vamos, memória em ação, para o memorizar. Várias técnicas a gente já trabalhou aqui, né? Partindo versículos, trabalhando com uma parte em folhas, uma canção, ou trabalhando numerando, trabalhando por grupo total, como na semana passada, né? Então, fica a critério de vocês. Mas como é um texto pequenininho, os apóstolos faziam muito milagres e maravilhas entre o povo, dá de novo para vocês fazerem de uma vez só,
que individualmente os alunos possam recitar e depois todos em geral. Mas vocês também podem dividir em duas partes, de forma que os alunos tragam essa memorização, tá bom? Isso fica a critério de cada um. Aqui o comentarista sugere até que para a memorização vamos brincar de caça-palavras, tá? Então é colocado aqui no caça-palavra. Existe um aplicativo, um programazinho de computador que vocês criam caça-palavras, tá? Vocês colocam lá as palavras, colocam quantidade de letras e faz isso, tá? E aí pode imprimir e colocar lá para os vossos alunos, sem nenhum problema, tá? Explorando a Bíblia. Então temos aí menos de 4 minutinhos para trabalhar aqui o Explorando a Bíblia. No Explorando a Bíblia, né, vocês vão trabalhar com os vossos alunos a ida de Pedro e João indo para o templo, tá? Várias informações são pertinentes, mas não necessariamente vocês vão precisar explorar. Por quê? Trata-se de primários ainda na construção de conhecimentos, mas você pode, de certa forma, já deixar encaminhado isso, como na dramatização ou como numa maquete que você já tenha do templo, tá? Então tem professoras que já possuem maquete do templo, tem salas de aula de escolas bíblicas dominicais que já tem projetor multimídia, então você pode trazer a imagem do templo, pode trazer a imagem da Porta de Salomão, então pode trazer isso, tá? Mas que às vezes foge lá do objetivo, você vai trazer muitas informações históricas, arqueológicas, e foge do objetivo, que é que o aluno ele creia que Jesus ainda opera milagres, tá? Mas é claro que a lição ela traz para a gente algumas informações, ou pelo menos alguns dados que poderíamos explorar. Como, por exemplo, Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a hora nona. Né? A hora nona. E aí, a hora nona, se alguns dos alunos já têm noção de horário, pode pensar que é às 9 horas. E você vai precisar informar para eles que essa hora nona era às 3 horas da tarde, já que o dia judaico começava às 6 da manhã. Caso não tenha, também não precisa se preocupar com isso. É que algumas bíblias dos nossos alunos já vêm na nova tradução da linguagem de hoje. E quando você for ler na versão corrigida, vai aparecer hora nona. Mas na linguagem de hoje, vai aparecer às 3 horas da tarde, tá certo? Então, às vezes, vai ser preciso explicar isso, tá? Da mesma forma, era trazido um homem desde o ventre. Aí, desde o ventre, explicar de nascença. Então, já nasceu com a doença, né? Ele era coxo. Aí, o que é coxo? Já que na hora da cura, vai apresentar os pés voltando para o lugar. O qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa. Né? Eu tinha dito lá em Jerusalém. A porta Formosa. Tá? Então, trazer isso para os meninos. Então, não precisa trazer as portas que existiam no templo, mas trazer isso, né? Como também eu estava fazendo um estudo, aí o Pórtico de Salomão, por isso que eu atrapalhei as palavras, mas não precisa, tá? Não precisa dessa quantidade de informações, porque a lição ela é para os primários, tá? Mas vamos lá. E aí, o que acontece? Lá eles estavam, pelo menos os dois iam para a oração, e lá se encontra com uma pessoa que estava mendigando esmola. Pedro e João iam para o templo e ele é submetido a conversar com alguém que estava pedindo esmola. E é justamente como aparecem aí as imagens. A imagem 10.1, né, a pessoa que estava lá. É interessante que aparece aí a pessoa sentada. Deixa eu ver se
Isso, tá aqui. A imagem tá aí direitinho. Né? Sentado à porta, mas na figura parece ter um banquinho. Não era bem assim que aparecia nas questões históricas. Mas estava lá, a porta do templo, para que quem passasse o visse e ele pudesse mendigar. Tá bom? Dentro dessa ideia, eles conversam com essa pessoa, mas na narrativa, vocês vão perceber que Pedro toma a frente. Né? Ele diz, olha para nós. A pessoa que está necessitada olha para eles. Né? E Pedro inicia a fala. Né? Não ter prata, não ter ouro, mas aquilo que tem seria dado para ele. E você pode trabalhar com os vossos alunos o que é que eles têm. O que é que eles têm de natural? O que é que eles têm de físico? O que é que eles têm de patrimônio? Pode botar para fora. Eu tenho casa, papai tem carro, papai é professora, papai é professor, mamãe é professora, papai é bancário, então tem isso, tem aquilo. Sim, essas coisas são externas, são coisas que muitas outras pessoas têm. Ok, mas interno, o que é que nós temos? Tem gente que tem tudo isso, mas não tem paz. Tem gente que tem tudo isso, mas não tem alegria. Tem gente que tem tudo isso, mas não tem satisfação, prazer de viver. Tem gente que não tem nada disso, mas tem Jesus no coração. E é justamente isso que vocês vão trabalhar. O que Pedro e João tinham. Tinha Jesus. Né? E de graça deu o quê? Aquilo que eles tinham, poder de Deus na sua vida, tá? E este poder não é comprado, não é vendido, mas o próprio Jesus dá a todos que creem. E, crendo nisso, conseguiram trazer para alguém que estava doente a cura. Tá? E essa imagem da figura 10.2, ela é marcante. Por quê? Porque aquele que foi alvo da cura, ele fica tão alegre, tão contente, que passa a seguir Pedro e João. Né? E aí vai entrar até no capítulo 4. Mas ele externa a alegria de um jeito. Né? E aí você pode trabalhar também as questões sentimentais, as emoções. Né? O que nos deixa triste, o que nos deixa alegre. Mas o que nos deixa alegres a ponto de pular. O que nos deixa alegres a ponto de explodir, de não se conter e passar para outras pessoas. Então, para esse personagem, aqui, a cura dele. E alguém pode ficar, mas foi só uma cura, mas não foi uma simples dor de cabeça. E se é que a gente pode dizer simples dor de cabeça. É que a pessoa tinha mais de 40 anos e já nasceu com uma enfermidade. Não tinha expectativa de vida, não tinha esperança de vida melhor. Jesus não só restaura isso, mas dá dignidade. Até porque as pessoas enfermas na época não eram amparadas socialmente, não tinha aposentadoria, não tinha quem levasse para eles o sustento, tá? Então tinha que mendigar, tinha que pedir aos outros favor, tá bom? E aí vocês podem trabalhar isso com socializações. O tempo já não permite que a gente vá mais à frente, mas justamente vocês podem explorar nas imagens ainda que nós temos, tá? Na imagem de 10.3, na intercessão, para que Jesus possa curar outras pessoas. E, por fim, né, trazer aí a síntese da lição com cura divina. Que Deus te abençoe, querido professor, que Deus te abençoe, querida professora, e que possa te usar maravilhosamente nesta aula. E, é claro, trazendo os nossos alunos a compreender que Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje
e para todo sempre. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.